Olá, como a gente tinha anunciado, nós vamos estar falando sobre vários aspectos de como melhorar a gestão no segmento de panificação. Nós vamos iniciar falando sobre a gestão do processo produtivo, na produção, que é o coração do negócio panificação, que é a produção. Então nós vamos falar de planejamento da produção essa semana, inclusive nessa parceria entre a Márcia Rodrigues e a Recone Alimentos, nós vamos estar disponibilizando uma parte desse conteúdo, que são fascículos sobre o que estamos tratando aqui nesses encontros, e aquelas pessoas interessadas podem estar fazendo contato com a Recone Alimentos para que possa estar recebendo essas informações que a gente vai estar tratando aqui. Quando a gente fala de planejamento da produção, nós temos que entender que a primeira questão dentro da produção é identificar qual a infraestrutura que a padaria tem, ou seja, quais são os equipamentos. Se você tem várias câmaras de forno, você tem condição de fazer variedade de produto. Se você tem menos câmara de forno, só um forno turbo, você vai ter menos condição de fazer variedade de produtos. Então, entender melhor quais são as estruturas. Se você tem mão de obra, com dificuldade com mão de obra, você vai precisar de processos mais simples. Você vai precisar de processo de fabricação onde você ensine de forma mais rápida para as pessoas que vão manipular esses produtos. É inclusive uma das propostas da Recone Alimentos, que é estar oferecendo facilidade no processo de fabricação e oferecendo tecnologia dentro desse processo para que a gente consiga ter produtos finais no mesmo nível daquelas padarias consideradas referência, mesmo que a padaria não seja e não tenha o mesmo nível de mão de obra. Então eu preciso avaliar essa estrutura, o ambiente do processo de produção, a linha de produção, os métodos utilizados, equipamentos. E uma das questões que nós avaliamos dentro desse processo são os principais indicadores para medir se eu estou tendo uma boa produtividade. Então hoje nós analisamos que a média de produtividade por pessoa que trabalha na área de produção da padaria é 750 quilos. E o preço médio por quilo depende do preço do pão francês ou do produto de menor valor e maior volume de venda que tem na produção. A maioria das vezes esse produto é o pão francês. A título de exemplo, se eu tiver um pão francês sendo vendido a R$15 o quilo, então eu teria, com todo o planejamento do cardápio de produção, cerca de R$24 o preço médio por quilo. Como que eu consigo isso? Quando eu tenho 30% do número de itens que eu estou produzindo com maior valor agregado. O que é valor agregado? Se eu vender o pão francês a R$15 o quilo, eu teria que ter produtos com mais de R$40 o quilo para compor um preço médio por quilo, melhorar a produtividade. Por quê? Com 750 quilos mês, eu tenho que fazer cerca de R$18 mil mês por pessoa na produção. Esse indicador nos mostra se eu tenho uma boa performance de gerenciamento da produção. Quando eu tenho uma central de produção, eu trabalho com 50% do preço em média que é vendido no ponto de venda. Então eu vou precisar ter cerca de 1.500 quilos, porque o meu preço médio por quilo vai cair 50%. E quando eu trabalho com uma indústria de panificados congelados, eu vou precisar subir a produtividade para cerca de 3.600 quilos, porque eu ainda vou ter um preço médio por quilo ainda mais baixo. Então essas informações são importantes para o planejamento da produção. Na próxima semana nós vamos falar de calendário da produção e de gestão do custo de mercadoria vendida no processo produtivo. Até lá, um abraço.